Oi gente, tudo bem? Vamos dar continuidade no vídeo de hoje ao resumo da quarta temporada. E nesse vídeo a gente vai continuar do capítulo 7 até o final da temporada. Foram 3 episódios. Mas antes da gente começar, bem rapidinho, eu venho te convidar, se for sua primeira vez por aqui, se inscrever no nosso canal para ajudar no crescimento do mesmo. Também curte esse vídeo, que é muito importante. Isso é pra você que já é inscrito há muito tempo, pra você que é novo aqui. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. E também deixar o seu comentário aqui abaixo falando sobre o seu episódio favorito, a sua cena favorita da quarta temporada. Se você já assistiu, se você tá esperando a danada da Netflix liberar ainda a quarta temporada, comenta aqui, eu quero saber. E não esquece de compartilhar nas redes sociais esse vídeo com seus amigos, seja no Instagram, Facebook, WhatsApp. Compartilha com quem você sabe que vai gostar. O episódio 7, ele finalmente traz aquilo que a gente tanto esperava, que é a Brianna indo para o passado para encontrar os seus pais. A gente muito questionou isso durante as outras temporadas, durante as temporadas anteriores, se a Brianna, enfim, conheceria o pai em algum momento. E ela sim, ela conhece o pai, ela viaja para o passado. Mas nesse episódio, ainda no 7, ela não encontra com ninguém ainda. Ela vai para lá e chegando lá, ela sofre um pequeno acidente onde ela torce o tornozelo, ela desmaia na estrada, né? E aí quando ela acorda, ela tá na casa de quem? Da Ligori, né? Eu confesso pra vocês que quando eu vi aonde ela tinha ido parar, eu fiquei assim super entusiasmada. Eu pensei, nossa, não teria um lugar melhor pra ela parar mesmo. Porque, pra quem não se lembra, né, a Ligori, ela era esposa do Jamie. Na verdade, ela sempre foi apaixonada por ele. Depois ela chega a se casar com ele e eles se separam. E no último encontro aí que a Ligori teve com o Jamie, com a Claire, né, tinha terminado de uma maneira não tão bacana. Então, assim, a gente já imaginou, nossa, quando ela descobrir que ela é filha dos dois, pronto, vai dar treta, né? E realmente acontece isso durante o episódio. Depois de acolher a Brianna na casa dela, da Brianna passar uns dias lá se recuperando, ela acaba descobrindo que ela é filha do Jamie e da Claire e tranca a menina lá no quarto, né? Considera ela como bruxa e tranca ela lá dentro do quarto. Mas antes que a Ligori pudesse fazer qualquer outra coisa, a Joan, que é a filha da Ligori, a mais nova, ela vai, salva a Brianna e acaba levando a Brianna até Lilybrook, onde ela encontra o Ian. Mais uma vez eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu imaginei que ela ia encontrar com a tia Jane lá em Lilybrook, mas isso não aconteceu, só o Ian tava lá. E o Ian, na hora, assim, ele soube, ele reconheceu que ela era filha do Jamie. Ela fala que ela é filha do Jamie, e aí ele fala pra ela que não tinha como não ser. Nesse episódio, ele ajuda ela a comprar passagem para encontrar os pais na Carolina do Norte. O Ian meio que fala para ela onde eles estão ali. E ele ajuda ela a comprar a passagem. E é nesse mesmo episódio onde o Roger também decide que ele vai ir pro passado para tentar encontrar a Brianna. Eu confesso para vocês que eu achei o Roger muito apaixonado nesse episódio. Que no episódio eu fiquei super assim, nossa, não acredito, ele ama ela. Eu acho que eu até falei isso pra vocês aqui no resumo, mas hoje, olhando um pouquinho pra trás, eu acho que foi uma mistura meio que de amor com possessão, porque o Roger, ele é bem possessivo em relação a Brianna, né? Então eu acho que foi uma mistura dos dois. E ele toma essa atitude, ele vai atrás dela, até pra ajudar ela também, pra ela não ficar lá sozinha no passado, né? A Brianna, ela consegue ir de encontro aos pais, e enquanto ela tá ali esperando o navio dela pra ir pra Escócia, ela encontra a Lizzie, ela acaba comprando a Lizzie, né, serva dela para levar ela para os Estados Unidos. Tem toda uma história por trás da Lizzie. A Lizzie, ela foi prometida para um homem mais velho, a não ser que ela conseguisse ir embora do país. Se ela ficasse na Escócia, ela teria que se casar com esse homem mais velho, mas ela também tinha a opção de ir embora do país, e o pai dela acaba vendendo ela para Brianna como serva, porque ele acha que é um destino muito melhor do que se casar com um homem mais velho. Então a Brianna acaba comprando a Lizzie e as duas vão juntas para a América do Norte. Enquanto o Roger, ele chega ali e ele vai trabalhar na tripulação de quem? Ninguém mais, ninguém menos que Stephen Bonnet. Nesse episódio a gente vê um pouquinho aí da crueldade do Stephen Bonnet, porque ele manda jogar uma criança doente ao mar. Tem uma criança doente ali na tripulação dele, no navio dele, e ele manda jogar essa criança no mar para não adoecer o restante da tripulação. O Roger até tenta evitar, mas ele não consegue evitar isso. E a criança que ele tentou salvar era uma descendente dele, era uma Mackenzie também. Chegamos no episódio 8 e a gente fica assim com o coração na mão, porque Claire e Jamie estão em Wilmington e logo depois Brianna também chega em Wilmington. A gente fica super assim, cara, seu pai tá aí, sua mãe tá aí, você vai encontrar com eles. A gente fica super empolgado, achando que o encontro vai acontecer logo de cara. Mas não, o encontro demora um pouquinho ainda pra acontecer. Mas ela encontra o Roger chegando em Wilmington.
Da última vez que eles se viram, as coisas ficaram um pouco estranhas, porque o Roger pediu ela em casamento e ela acabou não aceitando. Então, nesse encontro deles, eles acabam acertando as contas, eles passam a noite juntos e eles fazem o casamento que é tradicional dos escoceses. É um casamento lá meio que provisório, até o casamento real ser oficializado. Mais uma vez eu tinha achado super fofinho até que Brianna descobre que o Roger sabia que os pais dela iam morrer no incêndio e que preferiu ocultar essa informação dela. Ele preferiu não contar pra ela e ela acha isso, assim, um total desrespeito dele com ela, porque ela tinha a opção de escolher se ela queria avisar os pais dela ou não. Então eles acabam tendo uma briga e quando a Brianna ela sai dali, ela é estuprada pelo Stephen Bonnet. O que acontece é que ela reconhece o anel que ele tá segurando nas mãos dele, que é o anel da Claire. Então ela vai pegar esse anel e ele acaba estuprando ela e depois ele acaba entregando o anel pra ela. Mas o que acontece é que a Lizzie tinha visto o Roger discutindo com a Brianna numa cena anterior. Então quando a Brianna ela entra no quarto toda arrasada, ela não conta nada pra Lizzie do que aconteceu, do estupro, mas a Lizzie percebe, ela sente o cheiro, segundo ela. E então ela associa que quem fez isso com ela foi o Roger, não o Steven. Então isso aí vai gerar uma pequena confusão à frente. Quem assistiu a temporada ficou assim, ó, pé da vida, assim como eu. A Claire mostra ali o seu poder medicinal, coisa que ela não tinha tido muita oportunidade de mostrar ainda. Ela opera uma pessoa às pressas e foi uma das cenas mais maravilhosas dela, onde ela mostrou todo o girl power que ela é. Foi lá e arrasou operando o cara que precisava ser operado. Se eu não me engano, era uma hérnia. Episódio 9, o tão esperado encontro finalmente, né? Realmente não, finalmente acontece. A Brianna começa a perguntar, a pedir informações a respeito dos Frasers ali nas redondezas. E ela descobre que o Jamie tá ali e ela vai de encontro a ele. A cena, gente, não foi uma das minhas cenas favoritas. O Jamie tá lá fazendo um belo xixi e a Brianna chega lá atrás dele e fala, oi, você é o Jamie e tal. A princípio ele fala, moça, eu sou comprometido. Aí ela fala assim, eu sou sua filha, você não vê? Aí ele vê na hora que ela é a Brianna, os dois se abraçam. Apesar de não ter sido uma cena emocionante como eu achei que ia ser, foi uma cena que me emocionou sim pelo fato do que aconteceu anteriormente com a Brianna. Poxa, ela tinha sido estuprada, ela estava arrasada e mesmo assim ela estava se mantendo forte, tentando encontrar os pais para cumprir ali o objetivo dela, para fazer o que ela foi fazer. Naquele momento, quando ela abraça o Jamie, gente, foi assim, uma sensação de alívio, eu estou segura agora, sabe? Eu estou segura. Então, assim, foi uma cena que não foi emocionante como eu imaginei que seria, mas teve sua emoção. Depois ela se encontra com a Claire também, a Claire fica meio assim, o quê? Como assim? O que você tá fazendo aqui? Como que você veio parar aqui? Mas depois ela conta toda a história e eles falam que eles ainda têm um tempo, né, pra se preparar pra esse incêndio e descobrir como vão sair dessa. O Roger, ele acha que ele vai ter um tempo ali pra voltar e se desculpar com a Brianna, mas não é bem assim, porque ele é forçado a voltar ali pra tripulação do Stephen Bonnet pra cumprir, né, o contrato de trabalho dele, né, o trabalho dele. Ele foi lá pra trabalhar, então ele precisava terminar o que ele foi fazer pra só depois ele ficar livre. Nesse mesmo episódio, a Claire descobre que a Brianna tá grávida e ela conta pra ela o que aconteceu. E ela conta pra ela que ela não sabe quem que esse filho é, se é do estuprador dela ou se é do Roger. A princípio, ela ainda não conta pra Claire que é o Steven. Depois, a Claire acaba descobrindo nesse mesmo episódio, quando ela encontra o anel que foi dela com a Brianna, ela acaba se ligando que foi o Steven que fez isso. Nesse mesmo episódio, acontece um dos maiores erros da 4ª temporada, que foi cometido pela Lizzie. Ela mostra pro Jamie o cara que estuprou a Brianna. E quem que é, gente? Ela mostra o Roger. Aí acontece toda aquela confusão, onde o jovem Ian vai lá junto com o Jamie e o Jamie dá uma surra no Roger. Ele praticamente deixa o Roger morto, né? E aí acontece um dos maiores erros dessa temporada, porque culpa de quem? Da Lizzie, gente. Vocês vão me perdoar. Quem não concorda comigo vai me perdoar, mas, gente, a culpa foi totalmente da Lizzie. Foi, assim, ocorreu uma falta de comunicação gigantesca entre ela, Brianna, Jamie, entre todo mundo. Mas pra mim, a maior culpada disso tudo foi ali a Lizzie, sem dúvida nenhuma. O que acontece no episódio 10 é que o Ian, ele acaba vendendo o Roger pros índios. E aí eles vão lá para aquela tribo dos moicanos, em português foi traduzido como moicanos, eu não sei se realmente essa é a tradução certa pro nome da tribo, mas eu vou deixar o nome original passando aqui. Então ele é vendido para essa tribo do norte, e aí depois que acontece toda a confusão, que eles descobrem que o Roger não era estuprador nem nada, que ele era o Roger, o amor da vida da Brianna, a Brianna, ela exige que eles vão atrás do Roger, tentar resgatar ele com vida ou com morte.
E acontece também uma super discussão entre ela e o Jamie, onde ela acaba dando um tapa na cara do Jamie nesse episódio. Gente, eu fiquei assim, what? Sabe? Pra mim não desceu de jeito nenhum aquele tapa que ela deu nele. O Jamie também fala algumas coisas pra ela ali, meio que no calor da emoção, mas pra mim, gente, sinceramente, não justifica o tapa que ela dá na cara dele. Não justifica de forma alguma. E o que não justifica pra mim também foi a Claire ter ficado contra o Jamie nesse episódio. Pra mim, ela não precisava ter tomado nenhum lado dele, nenhum lado dela. Ela apenas não precisaria ter ficado contra o Jamie. Ela acaba ficando muito chateada com o Jamie, pelo Jamie ter feito o que fez com o Roger, acaba dando as costas pra ele, e pra mim também não justifica, gente. Ela não precisava ter tomado lado, simplesmente isso. Eu comentei isso em algum vídeo e alguém falou assim, mas claro, ela vai ficar do lado da filha dela, ela nunca vai deixar de ficar do lado da filha dela pra ficar do lado de homem. Gente, não é ficar do lado de homem, é não ficar em lado nenhum. Ela não precisava ter tomado um lado, não existia lados ali na minha cabeça, na minha concepção. Nesse mesmo episódio, o Jamie também descobre que o verdadeiro estuprador da filha dele era o Steven. E nesse episódio eles também decidem que eles vão atrás do Roger. Eles vão tentar encontrá-lo vivo ou morto. Então, Claire, Jamie e Ian, eles vão tentar encontrar ele, enquanto a Brianna ela é levada pelo Murtagh para a casa da tia Jocasta, para que ela fique segura lá, porque eles não vão conseguir chegar a tempo da criança nascer. Então ela achou mais seguro mandar ela para casa da tia Jocasta. Muita coisa acontece no episódio 11, o Roger ele tá sendo levado para essa aldeia, ele faz algumas amizades morrem no decorrer desse trajeto dele, alguns prisioneiros que estão sendo carregados com ele morrem no trajeto. E o que acontece é que o Roger ele tem a oportunidade ali numa das escapadas dele de retornar pro tempo dele. Ele recebeu 2 pedrinhas preciosas como pagamento do Stephen Bonnet. Então ele tem a oportunidade, ele chega num portal nesse episódio, ele escuta os zumbidos e ele tem a oportunidade de viajar pro tempo dele e ele não viaja. Dá até a impressão pra gente no começo do episódio 12 que ele realmente decidiu ir pro tempo dele e que ele chegou lá. Mas não, ele não vai, gente. A tia Jocasta ela planeja um jantar com vários homens solteiros para que a Brianna consiga arrumar um casamento e não ser mãe de um filho bastardo. E também nesse episódio ela conhece o Lord John e ela descobre que o Lord John era homossexual. Ela faz uma pequena chantagem ali com ele, pedindo para que ele aceite se casar com ela. Ele meio que não aceita muito de boa não, mas depois ela acaba contando toda a história dela, tudo que aconteceu. E ele, como ele é assim, um cara super honrado, ele fala, não, eu me caso com você. Se esse cara não aparecer, eu me caso com você. Então ela fica noiva do Lord John, o que alimenta muitos corações, inclusive o meu, gente. Eu sei que ele gosta do Jamie, eu sei que ele é gay, mas ele também deixa muito claro nesse episódio que ele consegue cumprir todas as obrigações matrimoniais dele. Então, assim, acendeu uma fagulha no meu coração e eu pensei, cara, vou ver Lord John e Brianna. Gente, queria muito, queria mesmo. Eu achei que eles tiveram uma química muito melhor do que Brianna e Roger. Mas parece que não vai rolar, né? Murtagh e Fergus, eles capturam o Steven, mas o que acontece é que o Murtagh e o Steven, como são procurados, eles acabam sendo presos. Episódio 12, Fergus, ele combina com a Marcely um plano muito fofo ali, no caso o plano não é fofo, que é fofo é ele e a Marcely, combinando um plano para salvar o Murtagh da cadeia. Gente, a Marcely foi maravilhosa nessa temporada, eu amei a cumplicidade dela com o Fergus. Eles foram um casal muito queridos, assim, por mim, adorei a cumplicidade dos dois. E ali eles vão tentar e eles acabam conseguindo resgatar o Murtagh da prisão. O que acontece é que a Brianna, ela decide conversar com o Stephen Bonnet e contar pra ele que possivelmente ela estaria grávida dele. O Lord John, ele vai junto com ela, numa das cenas mais fofas também dessa temporada, eles vão juntos lá na cadeia, ele leva ela até lá para que ela possa conversar com o Stephen. Ela conta pra ele meio que duvida na hora, mas depois ela fala, que benefício eu teria falando que eu tô grávida de um filho seu? Poxa, pelo amor de Deus, se enxerga, né? E ele meio que acaba raciocinando e vendo que ela tá falando a verdade, que ela pode estar grávida dele mesma. Mas o que acontece é que o plano da Marcely e do Fergus é o quê? Botar fogo na prisão. Então eles acabam tendo que fugir às pressas ali e fica aquela dúvida pra gente no ar. A prisão explode, mas o Stephen tá lá sentado no chão acorrentado. Tem uma chave ali no corredor, no corredor não, minto, ali perto dele, pairando ali. Então assim, a gente fica naquela, ele conseguiu pegar a chave, ele conseguiu fugir ou ele explodiu ali, né? Claro que ele conseguiu fugir, gente. Ainda vai ter muito pano pra manga pro Stephen Bonnet, então assim, claro que ele fugiu.
E no episódio 3 acontece o encontro dos dois, mas antes disso a Brianna acaba dando à luz ao filho dela, é um menino. Claire acaba encontrando, né, a Claire, o Jamie, eles acabam encontrando o Roger, eles acabam discutindo novamente. O Roger, ele fala assim, que não sabe se ele quer ficar com a Brianna, porque existe a possibilidade do filho dela não ser dele. Então naquela hora, gente, na hora que ele parou pra pensar se ele ia ficar com a Brianna por conta desse fato, gente, eu falei, gente, o que esse homem tá fazendo nessa série? O que ele tá fazendo nessa série? Ele ainda tem que pensar? Não, ele não tem que pensar porcaria nenhuma, não. Se ele gosta dela, ele tem que ir lá dar a cara dele a tapa e falar, não, eu vou ficar com ela. Mas não. Ele ainda teve que pensar, gente, se ele queria ficar com ela. Aí vocês tirem as conclusões de vocês, se vocês acham que esse homem é bacana ou não é. Acontece meio que o confronto, né, do Jamie, da Claire com o Ian, com os índios. Eles acabam descobrindo toda a história do índio Dente de Lontra também. Uma das mulheres da aldeia acaba contando pra Claire toda a história dele. Os índios acabam decidindo que não vão libertar o Roger tão fácil assim, que o Roger vai ficar como prisioneiro deles. E o Ian acaba se oferecendo pra ficar no lugar do Roger. Uma das cenas mais emocionantes dessa quinta temporada. Gente, chorei. Sério, chorei com a despedida deles. O Ian foi um dos meus personagens favoritos da temporada, se não o favorito dessa temporada. Porque, assim, ele é um homem muito fofo. Ele me lembra muito o Jamie. E ele acaba se oferecendo pra ficar numa das cenas mais emocionantes. Ele fica. E o Jamie promete pra ele que vai buscar ele um dia. Um dia o Jamie promete que vai buscar ele. E, assim, foi lindo, gente. Claire e Jamie finalmente retornam pra River Run. Eles chegam lá sozinhos. E quando ele chega, a Brianna já tá com o filho nos braços. E ela acaba ficando super decepcionada quando ela vê que o Roger não chegou junto. E a Claire fala pra ela, olha, querida, não deu, ele não quis. Aqui que eu imaginei, né? Imaginei que ia aparecer o Lord John nesse episódio, que ela ia acabar finalmente ficando com ele, mas não. Quem aparece no final do episódio é o Roger, né? Ele decide ficar com ela e ela toda encantada vai e assim, aceita ele de braços abertos. E aí temos a última cena dessa temporada, que é o quê? Jamie recebe uma carta, chega uma cavalaria lá, e o Jamie recebe uma carta que diz a seguinte coisa, que o Jamie, ele precisa caçar e matar o líder dos reguladores, que é quem, gente? Ninguém mais, ninguém menos que o Murtagh. E a gente termina assim, e agora, o que ele vai fazer? Esse foi o final da temporada. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito frustrada, porque eu esperava muito mais dessa quarta temporada. Não foi a minha favorita de longe. Então, assim, eu fiquei realmente bem decepcionada, mas vamos esperar que essa quinta temporada venha nos surpreender, venha trazer muito mais aventura, muito mais ação, muito mais companheirismo entre o casal, tudo que a quarta temporada não trouxe. Semana que vem, dia 16, a gente já vem aqui com o resumo do primeiro episódio da temporada. Eu espero que vocês estejam aqui para acompanhar. Comentem aqui se vocês vão estar aqui segunda-feira, dia 16, para acompanhar o resumo do primeiro episódio da quinta temporada. Eu quero saber. Venham cá comentar se eu posso contar com a presença de vocês. E a gente se vê segunda-feira, então, com um dos vídeos mais esperados do canal. Eu tô muito feliz que a quinta temporada, enfim, vai chegar. E a gente se vê lá, gente. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!